Uma das mais universais de todas as buscas humanas é a criação da música. Do nascimento à morte, a música define, descreve e nos acompanha em nossa jornada pela vida. Música é como alimento. Todo ser humano precisa de alimento, mas todos comem alimentos diferentes. A comida que os americanos comem é estranha para os povos de outras partes do mundo. Algumas das comidas que outros povos comem fariam o americano doente do estômago, mas todos precisam de alimento. O que é música? Bem, do ponto de vista científico, é a organização do som. É uma linguagem sem palavras. A razão da linguagem é comunicar e a razão da música é comunicar. Dependendo do que você quer expressar, ela pode ser centenas de coisas diferentes. Música é a essência do Criador, o universo inteiro. No meu caso, são os sons que faço com o meu violino. Existe gente que diz, isso não é música. Música é música, se alguém achar que é música. Você não pode colocar numa caixa e dizer, isto é música. São todas estas maravilhosas coisas abstratas colocadas juntas. Você pode pensar nela, racionalizá-la, expressá-la e explicá-la. Tudo isso vem depois. Primeiro, ela o leva ao nível emocional. Embora a música pareça existir em toda a sociedade humana, seu significado e papel diferem nas diferentes culturas. Mas as leis físicas do som são universais. Na raiz de todo som está a vibração. Não apenas a raiz de toda a música é a vibração, mas de certo modo talvez a raiz de tudo seja a vibração. Tudo está em movimento todo o tempo. A terra está se movendo, o sol está se movendo. Na terra as ondas batem na praia. Tudo o que é vibração. Para se obter um som, é necessário um objeto físico que vibre. Seja um violoncelo ou um alto-falante de um rádio, é preciso um meio para levar essa vibração, que geralmente é o ar. E, finalmente, é preciso o ouvido, um tímpano e um cérebro para transformá-la em algo que tenha significado para o ser humano. O tipo mais simples de som é chamado de onda senoidal. E posso mostrar esse som em um osciloscópio. Claro que na natureza nada é tão simples. Não há apenas uma onda senoidal acontecendo individualmente. Na verdade, existem várias ondas senoidais se adicionando e subtraindo. Quando você ouve um som, quando ouve uma nota musical, você ouve várias coisas. Ouve a nota fundamental, mas também harmônicos que são gerados. A teoria dos harmônicos é muito simples. Por trás de toda nota gerada acusticamente, há uma série de outros sons acontecendo simultaneamente. E esta série de sons prolonga-se acima do que chamamos de fundamental.
E o que chamamos de fundamental é geralmente a nota que podemos identificar e cantar. Quando se começa a falar sobre notas musicais, é preciso falar sobre as diferentes partes desses sons. Todo som musical tem 4 parâmetros. Em sua altura, e entendemos a altura como a frequência da onda senoidal ou fundamental. Então tem a altura, quão agudo ou grave é o som. Tem sua amplitude, quão forte ou suave é o som. E tem seu timbre, é complexo ou simples, quantos harmônicos são necessários para formar este som e qual a relação e proporção. E tem sua duração, quanto tempo o som dura. Se eu, como compositor, escrever uma peça, são as decisões sobre estas 4 partes de cada nota que determinam qual nota vai onde, qual sua duração, sua altura, como ela se relaciona com as outras notas. E agora estamos realmente falando sobre música, mais do que o som por si. Nas sociedades ocidentais, as pessoas definem música em termos de seus elementos estruturais básicos: melodia, ritmo, timbre, harmonia e textura. Entretanto, nem todas as culturas veem a música assim. A maior parte das culturas em todo o mundo não possui a palavra música. Nossa palavra música vem do grego e é usada na cultura europeia e na árabe. Portanto, não há palavra para melodia, ritmo, harmonia, textura ou corda, ou qualquer um dos termos que usamos geralmente nos Estados Unidos e Europa para falar sobre música. Mas se você quiser fazer comparações entre as culturas, é necessário usar algum tipo de terminologia. A melodia é uma sucessão de alturas. Ela pode ser composta como a melodia de uma canção, ou improvisada como solo numa apresentação de jazz. O ritmo refere-se ao elemento tempo na música, tal como a batida frequente dos palitos dos aborígenes australianos. O ritmo também pode ser livre, sem batida regular, como a música solo shakuhachi do Japão. Timbre é a coloração de um som musical. A mesma nota soa diferente quando tocada em diferentes instrumentos. Isto porque cada instrumento tem seu próprio timbre. A harmonia refere-se ao som simultâneo de 2 ou mais notas. Compositores da música clássica ocidental desenvolveram um detalhado sistema harmônico com raízes nas práticas musicais da Europa medieval. A textura é o modo como todos estes elementos são combinados no tecido musical. As texturas podem ser complexas, como os ritmos sobrepostos de um conjunto de tambores da África Ocidental. Ou simples, como o som de uma única voz humana.
Podemos analisar e comparar diferentes músicas olhando seus elementos básicos, mas a música em si também existe como um elemento na vida cultural de todas as sociedades. O ambiente pode influenciar a música de forma consciente e inconsciente. Por exemplo, no Ocidente, discute-se que muitas das músicas dissonantes que apareceram no início do século XX foi resultado ou uma reação ao barulho da industrialização. E a dissonância da civilização moderna foi um reflexo da dissonância social na forma de som. Se usarmos a palavra ambiente para nos referir à música, estaremos falando de duas coisas: um ambiente físico e um ambiente social. No caso do povo das colinas da Bósnia que cantam juntos, os dois ambientes são quase inseparáveis. Na região montanhosa da Bósnia-Herzegovina, próximo a Sarajevo, uma comunidade de criadores de ovelha desenvolveu um estilo único de canto, conhecido como kanga. Este gênero, que é cantado ao ar livre, reflete bem as condições e o estilo de vida da comunidade das colinas. Na cultura das colinas Bósnia, especificamente no Monte Belajinska, as pessoas passam muito tempo ao ar livre, já que é uma cultura de criadores de ovelhas. Elas passam muito tempo sozinhas nas colinas, olhando o vale abaixo. E se alguém passa pelo vale, elas certamente querem ser escutadas. É muito importante conquistar esse espaço com sua voz. Em termos de encontrar um gênero que a leve o mais longe, definitivamente este gênero é o ganga. Este tipo particular de canto é caracterizado por harmonias fechadas, portanto, as vozes são próximas, mas, de algum modo, há uma colisão acústica, fazendo a voz viajar mais longe. Travel further. Quando fui pela primeira vez à Feira Medlo, que é a ocasião nas montanhas onde todos se reúnem num só lugar e o canto acontecia por toda parte, era simplesmente incrível. Mas quando cheguei, fiquei um pouco frustrada, pois era o meu primeiro trabalho independente. E eu queria boas gravações, bons cortes, e foi impossível. Por algum tempo, eu corri de um grupo a outro. Não se pode dizer quando alguém vai cantar. Eles ficam parados lá e, de repente, alguém começava a cantar e eu não tinha tempo de ligar o gravador. E percebi, então, que isso é o que realmente atrai com este tipo de canto. É um tipo de canto que não está lá para ser apresentado, mas simplesmente para expressar alguma coisa. Outro estilo de canto que reflete a cultura das colinas é o Bekarak. Na cultura patriarcal das colinas, homens e mulheres não cantam juntos.
Cantar é uma parte importante do ritual de namoro e as pessoas começam a cantar muito cedo, mas não em público. Eles cantam em campinas, cantam em montanhas, cantam longe dos adultos. Geralmente acontece que um grupo de garotas, quando sentem-se prontas para o namoro e o casamento, uma noite decidem começar a cantar na cidade. É quase como um rito de iniciação. O Becarak que cantamos é chamado de Estrela Brilhante. E eu posso contar a história de como encontrei este Becarak em particular. Era uma noite de verão bem clara, mas muito fria. Havia garotas cantando, estrelas brilhantes. Algumas de vocês sabem onde está meu querido esta noite? Estrelas brilhantes vagando pelo céu e na terra, meu querido e eu. As garotas cantavam sobre o namorado ou namorado em potencial de uma das mulheres que havia começado a canção. E eu estava olhando para elas naquele ambiente onde você está cercado de nada além de estrelas. De repente fez tanto sentido e ficou tão claro a conexão que as pessoas encontram com o que está mais próximo a elas. Nesse caso, foram as estrelas. E o fato de não haver ninguém mais além das estrelas era, de certa forma, poético e muito simbólico de sua experiência com o ambiente. Assim como a música é parte integral da cultura, ela pode estar intimamente ligada ao mundo natural. Em muitos casos, ela é considerada como uma poderosa ponte para o sobrenatural ou divino. Em Tuva, a música sempre serviu como uma mídia, através da qual as pessoas se visualizam em locais e ouvem sons. Tuvianos são animistas, isto é, acreditam que o mundo seja habitado por espíritos e que a humanidade pode fazer contato com esses espíritos, pode fazer oferendas a eles, imitando os sons de lugares ou coisas nas quais esses espíritos vivem. Tuvianos adoram imitar sons. E fazem isso pois acreditam que, imitando um som, eles podem literalmente se posicionar, se colocar naquele ser ou coisa. Tuva situa-se na fronteira noroeste da Mongólia e, politicamente, é parte da Rússia. É um lugar pequeno e o povo sempre foi criador. Criam ovelhas, iaques, bodes. E quando se vive o tempo todo com animais, é fácil desenvolver uma relação íntima com eles. E, na verdade, há muitas formas de música que são usadas para interagir com os animais. Eles são parte do ambiente. Os cavalos ocupam um lugar central na vida dos tuvianos. E há muitas músicas relacionadas a cavalos, de formas diferentes. Primeiro, os instrumentos são feitos de cavalos. Por exemplo, o cabo do igel, um violino de 2 cordas, é feito da pele de cavalo.
As cordas são feitas das tripas e o arco é feito de pele de cavalo. Na verdade, a maioria das músicas tocadas nesse instrumento é sobre cavalos. Há uma lenda sobre um cavalo que morre e vai para o céu. O dono ouve a voz de seu amado animal, que chega a ele dos céus. E o cavalo diz a ele para fabricar seu instrumento, o eagle, e tocar uma música. Quando aquela música for tocada, ele descerá dos céus. Assim, os tuvianos ouvem com cuidado todos os sons que existem à sua volta, em seu ambiente natural, e os imitam. Em alguns casos, eles os imitam com precisão. E esse é um tipo de imitação que eu chamaria de imitação icônica. Em outros casos, a imitação é esteticamente processada, é estilizada. Por exemplo, se você ouvir um corvo e fizer o som de um corvo, isso é imitação icônica. Mas se você ouvir água, é difícil imitar o som exato da água. Então, eles fantasiam o som da água. E usam uma técnica incrível, que algumas pessoas no Ocidente chamam de canto gutural, para imitar o som da água, por exemplo. E não apenas para imitá-lo, mas também para interagir com ele. Tradicionalmente, os cantores ficavam de pé ou sentados ao lado de um riacho e cantavam para o espírito do riacho. E o nosso trabalho em Tuva é uma tentativa de captar essa relação entre os humanos e o mundo natural, através deste tipo de música. No canto gutural, que os tuvianos chamam de koumei, e pode ser chamado no Ocidente de canto dos harmônicos, eles amplificam seletivamente a harmonia, que é natural da voz, e cantam dois sons ao mesmo tempo. Uma nota fundamental e um harmônico. Tentarei demonstrar isso. Este canto gutural tuviano, a imitação do som natural, acho que representa uma janela no passado sombrio da música. Talvez volte às origens da música. Como começou a música? Essa é uma grande dúvida e há muito poucas evidências. Mas acho que este caso de Tuva talvez ofereça alguma evidência de como a música começou. E ela pode ter começado como um modo das pessoas interagirem com os sons naturais, do mesmo modo que os tuvianos fazem. É possível vê-los indo das imitações literais até uma interpretação artística estetizada de um som. Você também vê o despertar do artista, pois um artista é alguém que deve ter uma noção subjetiva de si como artista, de alguém que não está simplesmente imitando ou refletindo o que ouve, mas processando e tornando aquilo seu. De certo modo, tornando aquilo a sua propriedade artística. E é o que eles fazem.
Distribuição Didac. Versão brasileira, Helicon, São Paulo.